De novo, mais um dia de muita movimentação no mercado, falas do Trump, petróleo subindo, dólar teve razões para subir, para cair e ficou ali quase que no 0 a 0, mas não se engane não foi um dia calmo. Você está vendo que a gente está num cenário diferente hoje, eu estou num quarto de hotel, você vai ter meu esforço máximo para entregar a qualidade que a gente entrega no radar, mas o importante é a qualidade da notícia, que a gente vai falar sobre tudo que movimenta e pode continuar movimentando o nosso mercado logo depois da nossa vinheta. Você está vendo o meu esforço máximo aqui para entregar qualidade para você de informação, então eu quero pedir o seu esforço em retribuição. Se dólar, tudo o que acontece na geopolítica, na política, no Brasil e no mundo são assuntos que te interessam, considere deixar sua curtida, o seu comentário, enviar para alguém. Você vai ajudar muito o nosso trabalho. Eu já disse isso em outras vezes, que esse aqui é um vídeo que a gente não pode patrocinar, a gente não pode colocar dinheiro, porque a plataforma não entrega. É um vídeo um pouquinho mais longo e a gente aborda assuntos aqui que naturalmente o engajamento já cai. Mas eu agradeço muito o seu apoio, porque não são números que eu posso reclamar não, pelo contrário, são números que nos deixam bastante orgulhosos. Isso tudo é graças à sua curtida, ao seu comentário, quando você envia para alguém. Todo o crescimento nosso tem sido graças ao seu esforço e de forma muito orgânica. Então, muito obrigado pelo apoio de sempre e eu conto com a sua ajuda para a gente continuar crescendo e trazendo conteúdo relevante aqui para você. Hoje eu estou num quarto de hotel justamente porque a gente está entregando mais uma palestra da Royal. Então, a gente ainda tem agenda para abril, para maio. Aqui toda a imagem que eu colocar aqui vai ficar o contato da Royal, que é o nosso site, royalrural.com.br. Você entra lá, você entra em contato comigo, verifica a nossa agenda, leva a Royal para o seu evento, que venham muitos vídeos assim em quartos de hotel, que é porque eu estou viajando. Normalmente eu tento conciliar as viagens fora da segunda-feira, para na segunda-feira eu estar no escritório e fazer aquele nosso vídeo tradicional com a nossa vista comum. Mas eu fico muito feliz também de poder estar aqui no quarto de hotel com todo o nosso equipamento, porque a gente está entregando uma palestra da Royal. Então chama a gente e leva a palestra da Royal para o seu evento. Vamos falar do que movimentou o nosso mercado hoje? A gente teve, de novo, falas do Trump. Como eu falei, o dólar pareceu estável, mas não foi estável. A gente teve fatores que poderiam fazer o dólar subir, fatores que poderiam fazer o dólar cair, e ele ficou ali no 0 a 0, mas claro que o que importa para você é a tendência. Só que a tendência de dólar, ela está muito ligada à geopolítica, o que acontece com a guerra, e também o que acontece na política interna, porque a gente está em ano eleitoral. Começando então pela geopolítica, a gente teve uma postagem do Trump que fez o dólar disparar, o petróleo disparar de novo, chegou a 115, na hora que eu estou gravando aqui, petróleo na casa de 114. Por que a gente fala tanto de petróleo assim? Por que o petróleo é importante? Bom, você já está vendo a alta do diesel, dos combustíveis subindo, porque a guerra desencadeia tudo isso. Ali a região do Oriente Médio, o Estreito de Hormuz, exporta mais de 20% do petróleo mundial e está parado. Está praticamente parado, né? Não está 100%, porque o Irã mesmo continua exportando petróleo do mesmo tanto que exportava antes. Mas o que fez a alta de hoje, especificamente, foi uma fala do Trump. Você tem essa fala aí na íntegra para você ler, dá uma pausa no vídeo, ver tudo o que ele falou hoje, embora o mercado não está dando muita credibilidade assim para o que o Trump fala, quando ele fala que a guerra vai se resolver, o mercado, na verdade, está olhando na mudança de tom. Ele fez, de novo, uma ameaça. E a fala de destaque é o seguinte: nós vamos concluir a nossa adorável estadia no Irã se o Irã não aceitar os acordos que os Estados Unidos querem colocar, explodindo e obliterando completamente todas as suas usinas de geração de energia, poços de petróleo e a ilha Karg, que é uma ilha onde o Irã exporta grande parte do seu petróleo e os Estados Unidos quer controlar. E possivelmente todas as plantas de dessalinização. Dessalinização, o nome já fala, tirar o sal da água, que é para poder tornar a água potável, bebível, ali para a rotina do dia a dia das pessoas no Irã. O Irã também ameaçou atingir usinas de dessalinização de outros países, como da Arábia Saudita. Tem um duto de água ali, uma usina de dessalinização na Arábia Saudita, que se o Irã atacar ela, a capital da Arábia teria que ser evacuada em uma semana, porque não teria mais água potável se destruísse essas usinas de dessalinização. Claro que a ameaça do Trump aqui não é sobre as usinas de dessalinização dos outros países, seriam as usinas que abastecem o Irã. Mas isso mostra uma escalada. Um outro ponto é que tudo indica, no momento que eu estou gravando, isso ainda não está acontecendo, mas tudo indica que vai começar sim a investida terrestre, porque o que está acontecendo agora são ataques aéreos, ataques navais, trocas de drones, de mísseis, mas não tem soldado corpo a corpo ainda.
O que está se mostrando agora é que sim, os Estados Unidos estão colocando tropas para começar um embate terrestre, soldados corpo a corpo se enfrentando. Isso indica que a guerra vai continuar por mais tempo. Talvez não meses, não ano, como a gente está vendo Rússia e Ucrânia, mas mais algumas semanas isso tende a se escalar e o Irã está se mostrando forte. Eu quero só abrir um parênteses aqui, porque hoje eu recebi um vídeo de uma grande agência de operações de bolsa do mercado financeiro, dizendo abertamente, olha, a gente errou, a gente não esperava que fosse dessa forma. Claro que não tem como ninguém prever com exatidão os passos de guerra. Nem o próprio Trump, nem o próprio Irã sabem onde isso pode terminar. Mas aqui na Royal, aqui no Radar, se tem visto a nossa assertividade, porque o nosso ponto de vista é o ponto de vista do mercado. A gente vem trazendo para vocês como o mercado tem reagido e como ele pode reagir. E, sobretudo, quem está dentro da consultoria tem visto a nossa assertividade. A gente está quase acertando ali no olhinho da mosca, viu? Ninguém quer acertar no olho da mosca. Mas a gente tem trago para você cenários que têm se mostrado reais. Então, por mais que tem gente aí dizendo, olha, a gente errou e errou feio, a gente aqui não. Eu posso levantar um pouco aqui dessa bandeira que a gente tem acertado na informação que nós estamos trazendo para você, porque é justamente ficar monitorando e tentar antecipar as reações do mercado. O grande elemento de hoje foi essa fala do Trump de dizer que vai atacar bases energéticas, dessalinização, poços de petróleo, que até então ele tinha dito que não ia atacar até 6 de abril. E agora está dizendo que ele pode voltar a atacar e tudo indica começar uma investida terrestre, tropas em campo. Aqui no mercado interno a gente teve a divulgação do PSD, um pouquinho antecipada, vazou antes da hora, mas depois isso se confirmou oficial. Sai Ratinho Júnior, sai Eduardo Leite e se confirmou Ronaldo Caiado como presidenciável do PSD. Eu já tinha falado isso aqui no vídeo passado, que sem Ratinho Júnior, o próximo da fila mais provável seria Ronaldo Caiado, e a gente acertou nisso também. Hoje, eu não acredito que Ronaldo Caiado tem força de ganhar, mas há uma pesquisa ali dentro do partido mostrando que ele pode ganhar, pode começar com pelo menos 8% das intenções de voto, isso dentro do partido. Porque a pauta que ele vai levantar a bandeira muito forte é a pauta de segurança pública, que é justamente o calcanhar de Aquiles do PT. Quando você fala corrupção, segurança pública, é onde o PT perde disparado. E é onde o Ronaldo Caiado tem mais força, tem mais apego. Hoje eu estou dizendo que ele não tem, eu não acredito que ele ganhe, mas eu quero dizer para você que gosta de acompanhar a política de forma séria, de forma sem sentimento, sem colocar sentimento ali na análise, de forma lógica, não subestime a força do PSD, do Kassab. É um dos maiores estrategistas políticos do Brasil, se não for o maior. E o Caiado sai do União Brasil para ir justamente para o partido do Kassab, que é uma das principais lideranças políticas do Brasil. Então não subestime. Agora, o que vai ser bom de ver, isso realmente eu queria ver, é o Caiado num debate ali com o Lula. Porque o Caiado já disputou eleição com o Lula lá atrás, há muitos anos atrás, quando nem tinha cabelo branco ainda. E o Caiado foi um dos primeiros a deflagrar um caso de corrupção do Lula. E então, de fato, gostando ou não do Caiado, ele tem essa bagagem para apontar o dedo sobre corrupção para o PT. Então, vai ser interessante ver esse debate, o Caiado ali contra o Lula. Não falo nem contra o Flávio, a gente tem que ver como é que eles vão se portar, mas contra o Lula é interessante. Tem o Zema ainda na jogada, né? Mas eu não acho que o Zema tem tanta força assim nos debates contra o Caiado, até porque eu já me estendi sobre esse assunto, mas eu acho que o Zema ele queimou largada, antes mesmo dele deixar o governo. Ele foi se envolver em alguns debates contra jornalistas, contra influenciadores, e nenhum deles eu vi ele se saindo muito bem, não. Pelo contrário, vi ele se saindo mal. O Caiado já se saía bem nesses debates aí. Enfim. Bom, a gente teve nesse final de semana, afunilando um pouco aqui o nosso assunto para a soja, aquele encontro dos produtores com Trump no dia 27. E foi um encontro extremamente importante. Eu não vou ter tempo para discorrer com isso aqui em detalhes, mas justamente para quem recebeu o nosso áudio de manhã dentro da consultoria, eu falei sobre os RINs. O que mudou? O mercado esperava que fosse aumentado o mandato de mistura de biodiesel no diesel. Esse assunto é complexo, hein? Você tem que estar dentro da consultoria para entender ele com mais detalhes. Mas qualquer dúvida pode me mandar uma mensagem, a gente entra em contato, eu explico isso para você com mais calma. Lá nos Estados Unidos é obrigatório que as
produtoras de combustível misture biocombustível nesse combustível. E o que o produtor americano estava lutando é que se aumentasse o mandato. Faz com que eles misturem mais biocombustíveis lá no combustível, mais biodiesel no diesel, mais etanol na gasolina. Isso foi feito, tá aí os números. Só que não foi deixado com que isso fosse gerado um crédito com matéria-prima exclusiva dos Estados Unidos. Vai ter aumento de mistura de biodiesel no diesel. Mais demanda para soja, mais demanda para milho. Só que o produtor de combustível pode importar a sua matéria-prima. Ele não precisa usar exclusivamente o produto americano. Não é tão simples assim, mas estou tentando deixar esse assunto mais fácil para você entender. Por isso que a gente viu Chicago caindo na sexta. Porque teve o aumento, mas não deixou exclusividade para a matéria-prima doméstica lá dos Estados Unidos. Por isso, mas isso não significa queda de consumo de soja e de milho, pelo contrário, ainda veio como alta. Aí nós temos os números dessa segunda-feira. Chicago para a soja meio estável, o milho que teve uma queda forte, a gente já vai discutir a razão dessa queda do milho. Mas o ponto é que na terça-feira, dia 31, tem ali relatório de intenção de área plantada. O que o produtor americano vai plantar de milho, o que ele vai plantar de soja. Expectativa para a soja é que vem em torno de 85 milhões de acres e para o milho em torno de 94 milhões de acres. E aqui está um outro número que vai ser divulgado dia 31 e talvez a razão da queda do milho nessa segunda-feira. O estoque trimestral. No ano passado, março, trouxe 206 milhões de toneladas de milho em março. E 52 milhões de toneladas de soja em março. O que é esperado é que traga 231 milhões de toneladas de milho. O mercado está esperando que o estoque, tanto de milho quanto de soja, em março, seja muito maior do que o ano passado. Essa variação que você está vendo aí é em relação ao número de 2024. O que veio em 2025 em relação ao que era em 2024. Agora, se espera que venha um estoque muito mais alto, um dos mais altos da história, para esse período em março. Então essa foi uma das principais razões para a queda de milho em Chicago. Quero pedir para você deixar sua curtida, deixar o seu comentário. Você está vendo o meu esforço aqui, estou bastante cansado hoje, a voz já está quase que não sai mais. Peguei um dia inteiro entre avião, entre estrada, mas estou aqui para deixar para você o radar. Se você quer uma consultoria mais personalizada, mais de perto, entre em contato com a gente, mas por favor, considere deixar sua curtida, o seu comentário, compartilhar, enviar para alguém e seguir a Royal. Segue a Royal onde você está assistindo, a gente precisa muito do seu apoio. A gente está começando de novo numa outra plataforma, tem uma plataforma que a gente já está consolidado, muito obrigado por seu apoio, mas tem uma outra plataforma que a gente está começando nela, a passos curtos. Eu preciso muito da sua ajuda lá também. Bom, eu já falei dos pilares para Chicago, relatório de mapas do NOAA, relatório de ritmo de plantio que ainda não começou, monitor de seca e novas vendas. Quero mostrar para você os mapas. A gente vai falar de clima no Brasil, que também no final do vídeo a gente vai falar de clima, tá? Mapas do NOAA mudaram drasticamente da semana passada para essa. A gente tinha a região do Corn Belt, ali onde se planta milho, dentro do normal ou acima do normal. Agora já veio chuvas abaixo do normal. Ainda não assusta o mercado. Ainda não é para dizer assim, olha que problema, os Estados Unidos está em seca. Não, mas a mudança do mapa chama atenção. Quando a gente olha para o monitor de seca da semana passada, 41% da área de milho estava em situação de seca, melhor do que o ano passado. 42% da soja estava em condição de seca, pior do que o ano passado, mas de novo, não são números que ainda assustam o mercado. Esses números começam a se precificar mais dentro de abril. Quero agradecer o seu comentário, agradecer em especial o comentário do Alessandro, que é o nosso parceiro, o nosso amigo aqui de longas datas. Alessandro, que está dentro da consultoria, leva a palestra da Royal para o seu evento todo ano. Muito obrigado, um abraço aí para a turma da Corpal. E o Alessandro está ali no nosso vídeo deixando o seu comentário. Obrigado de verdade por todo o apoio a toda a equipe da Corpal. Faça como o Alessandro, deixa o seu comentário, ajuda a gente aí no nosso vídeo. Bom, vou finalizar aqui, como eu disse, falando de clima. A gente tem ainda as chuvas presentes ao decorrer de abril, você tem aí os mapas ao longo de todos os dias. Sempre a gente posta esse vídeo, eu deixo ali a comparação entre o modelo europeu e o modelo americano. Só que o que chama a atenção do mercado, não é nem chama a atenção do mercado, a grande dúvida do mercado é como o clima vai se comportar abril, maio e junho, porque a gente teve um plantio muito atrasado. Então a gente vai ter milho precisando de chuva em abril, precisando de maio, precisando de chuva até junho.
E os mapas, modelo americano, modelo europeu, divergem bastante nas previsões de maio e nas previsões de junho. Tá aí para você, você pode dar uma pausa, voltar ao vídeo. Vou finalizar aqui com os números. O que a gente teve hoje para Chicago? Tá aí para você soja, tá aí para você milho. Quando a gente olha para paridade, soja para abril barra maio, né? Entrega abril, pagamento maio ou pagamento final de abril, fechou a 130 no porto e o milho a 67. Você está vendo que foram muitos assuntos, trouxe para você o máximo que a gente podia trazer aqui. Conto de novo com o seu apoio, na sua curtida, no seu comentário. Quer entrar em contato com a Royal? royalrural.com.br. Até mais.